Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia da Epístola ou Carta de Judas. Nós já estamos quase no finalzinho, só falta mais hoje e mais Apocalipse. Aí nós terminamos o resumo dos livros da Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Esse resumo foi para te estimular a ler mais os livros, a entender melhor a palavra de Deus e o que ele tem a revelar para nós. Amém? Hoje eu tenho que gravar para vocês aqui do meu quarto, porque não se sabe por que só tem luz aqui no meu quarto hoje. Então eu vou estar passando para vocês aqui algumas informações sobre a carta de Judas. Em primeiro lugar, ela foi escrita entre 40 a 80 depois de Cristo, segundo os estudiosos, e foi escrita por Judas. Muitas pessoas perguntam: quem é esse Judas? Era o Judas Iscariotes que traiu Jesus? Não. Judas era um nome muito comum na época, então na Bíblia mesmo aparecem vários Judas. Mas acredita-se que esse Judas que escreveu aqui seja o meio-irmão de Jesus. Ele se intitula aqui como irmão de Tiago, que também era meio-irmão de Jesus. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso antes de eu entrar na carta, porque muitas igrejas, inclusive a linha católica, acredita que a Maria, mãe de Jesus, foi virgem a vida toda, sendo que a Bíblia mesmo não fala isso. A Bíblia fala que ela foi virgem até o nascimento de Jesus e depois ela teve uma vida normal de casada com José e teve filhos e filhas. Então, antes de eu falar sobre a epístola, eu vou falar sobre esses versículos que algumas pessoas têm me perguntado, né? Onde está escrito na Bíblia que Maria, depois que teve Jesus, casou e teve filhos, né? Então, vamos começar por Marcos, capítulo 3, versículo de 31 a 33. Vou pegar aqui na Bíblia. Ó. Marcos 3, 31 a 33 diz assim: Jesus estava ali falando com os escribas, né, discutindo algumas coisas, falando algumas coisas, quando, né, no 31, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, aí ele já aproveitou aqui o ensejo para dar um ensinamento sobre o que significa família, união. Então ele aproveitou e falou no 33, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma pergunta para reflexão deles ali, né? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, que a família dele era muito maior do que a família de sangue, que todos aqueles que ouviam a sua palavra, que aceitavam o seu testemunho, se tornavam família dele. Então, no 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mas aqui está mostrando, ele deu esse ensinamento sobre família, mas aqui mostra que a mãe, os irmãos e as irmãs estavam chamando ele lá fora por algum motivo, né? Então aqui já é uma das passagens que fala sobre isso. Depois, em Marcos mesmo, se for mais para frente, no capítulo 6, versículo 2, em diante diz assim, ó. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ou seja, os milagres, as curas, né? Aqui ele estava pregando em Nazaré, que foi o local onde ele sempre morou. Ele nasceu em Belém, depois ele foi morar em Nazaré. Aí o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Ele já dá até o nome, aqui já dá até o nome dos irmãos de Jesus. Eram 4 irmãos. Tiago, José, Judas, que foi esse que escreveu essa epístola que nós vamos falar hoje, e Simão. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele, como quem diz assim, como que o Messias pode ser alguém tão próximo, né? E aí Jesus responde assim, ó. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, você já tentou falar de Jesus para alguém da sua família? Às vezes a pessoa ouve mais uma pessoa de fora falando do que nós que somos de dentro da família. Por quê? Porque a pessoa convive todo dia com a gente, acaba tendo um laço que impede muitas vezes de ouvir a verdade da palavra.
né? E às vezes uma outra pessoa de fora falando a mesma coisa que você falou, aí a pessoa dá ouvidos. Então é isso que Jesus estava falando aqui, que não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, né? Pode ver que todos os profetas, eles nascem num lugar e eles acabam profetizando em outro, né? Por causa dessa dificuldade, às vezes, né? Essa rejeição que eles têm interna de pessoas conhecidas, né? Como que aquele filho do carpinteiro pode ser o Messias, o nosso Salvador, né? Então, eles pensavam dessa forma. Aí vamos ver lá em Mateus capítulo 13, 55 e 56 é a mesma passagem dessa, só que ele também transcreve lá no Evangelho de Mateus, tá bom? Então, tanto esse Marcos 6 quanto Mateus 13 estão falando a mesma coisa. Agora, abrem João 7. João 7, versículos 3 a 5, diz assim: estava tendo ali a festa dos judeus, eles estavam começando a perseguir Jesus, a pensar em matar Jesus, né? Com muita inveja de Jesus. O que os irmãos dele falaram para ele? Então, no 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Olha o que estava escrito aqui. Então, os irmãos de Jesus achavam que ele queria, por exemplo, fazer um marketing, né, do seu ministério, que ele queria ficar famoso, sei lá o que eles pensavam na cabeça deles, né? Então eles falaram assim: olha, sai daqui que está tendo muita perseguição e vai para um outro lugar e divulga as obras que você faz, esse dom que você tem, porque acho que eles pensavam que ele era assim um mestre, um profeta, uma pessoa usada por Deus para fazer milagres, mas eles não ainda acreditavam que ele era o Messias. Os próprios irmãos, então aqui fala, nem mesmo seus irmãos, ali de sangue, criam nele. Então, tem essas passagens, tem outras, vamos ler a última agora, em Mateus capítulo 1, a última para nós terminarmos de falar sobre os irmãos de Jesus, depois nós vamos entrar na carta de Judas, mas eu prometo que hoje vai ser rapidinho. Mateus 1, 24 e 25 diz assim, ó, o anjo tinha vindo falar com José, né, e ele estava dormindo, então o anjo veio falar em sonho que não era para ele ter medo de receber Maria, sua mulher, que estava grávida, porque a gravidez dela era do Espírito Santo e o anjo se manifesta a José. Então, no 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, olha a palavra, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então, ele não a conheceu, essa palavra conhecer aqui é ter uma cópula, né? Ter um relacionamento sexual. Então, ele não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao seu filho Jesus. Depois, eles tiveram uma vida normal, de casal abençoado por Deus, lá em Israel, ok? Então, Jesus é filho de uma virgem? Sim, filho de uma virgem, derivado do Espírito Santo que visitou Maria, transformou o seu óvulo e ela entrou em gestação. Depois que Maria teve a Jesus, aí ela teve a vida normal de casada com José. Bom, dito isso, nós vamos agora para a carta de Judas. Então, esse Judas, que é o meio-irmão de Jesus, é que escreve essa carta. Porque, assim, no começo eles não acreditavam que ele era realmente esse Messias esperado, esse Salvador. Mas depois que Jesus morre e ressuscita e aparece para Tiago, o seu irmão, ele crê que realmente ele era o Messias, né? E os seus irmãos também passam a crer. Então, tem até algumas passagens que mostram que os irmãos de Jesus estavam ali nas orações, ali no cenáculo, próximo de quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então, quer dizer, depois da ressurreição de Jesus, aí eles viram, ah, tá, ele era o Messias mesmo. Então, aqui ele já estava orientando a igreja, ele acabou se tornando um dos líderes ali da igreja, Tiago se tornou um líder em Jerusalém, Judas também se tornou um pastor, então aqui ele vai falar algumas coisas e nós vamos entender o conteúdo da carta de Judas. Então ele começa falando assim, Judas, servo de Jesus Cristo, você vê que ele não se intitula irmão porque ele não se considera digno de ser chamado de irmão, porque ele já sabe agora que Jesus realmente era o Messias, né? Então, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aí ele fala quem ele é. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, ele começa falando sobre essa carta. Aí depois ele fala que ele
estava pensando em falar com eles, dar algumas orientações para a igreja, e ele sentiu no coração de falar algo especial para eles, que era sobre o cuidado com os falsos profetas, com as heresias, com as coisas erradas que estavam tentando colocar na doutrina que Jesus Cristo, nos ensinamentos que Jesus Cristo deixou. Então vamos ler essa passagem aqui. É o versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, batalhe pela sua fé, tome cuidado com o que você acredita, esteja fiel aos ensinamentos de Cristo. Então vamos continuar no 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então você vê o que ele fala aqui? Certos indivíduos se introduziram no meio dos cristãos com dissimulação. Você olhando para ele, parece cristão, tem cara de cristão, tem roupa de cristão, né? Mas quando você vai ver o que ele fala muitas vezes contrário, ensinamentos contrários ao que a palavra de Deus diz. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra. Porque quando alguém vier te falar alguma coisa que está fora da palavra, você já identifica. Se você nunca soube o que estava escrito aqui na Bíblia, qualquer coisa que te falarem, você vai aceitar. Então você tem que conhecer esta palavra preciosa, que é o que Deus falou conosco, o que ele fala conosco todos os dias. Porque assim, quando você se identificar com uma situação, uma palavra, uma atitude que está fora daqui, você já identifica que não vem de Deus. Então, mesmo em meio às igrejas, mesmo em meio aos cristãos, existem pessoas que não estão com a intenção correta, né? Todo lugar que tem ser humano tem defeito, né? Então, a gente vai ter situações assim em todos os lugares. Aí depois ele está falando assim, que para eles não pensarem que, por exemplo, uma vez que você aceita Jesus, que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, que aí está tudo bem, que aí você não precisa mais fazer nada e já está salvo. Então ele está falando aqui que não, que toda a Bíblia mostra que se a pessoa ela estava com Deus e ela se desvia e começa a praticar coisas erradas, coisas más, ela vai ser afastada de Deus. Então vamos ver aqui, ó. Ele fala no versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, ele tem a salvação para todos, mas alguns vão escolher aceitar e outros não. Alguns vão querer seguir o caminho e outros não. Jesus fala assim na sua palavra lá nos evangelhos, né? Tem certa vez que ele está falando, ele fala assim, quem é o que me ama? O que me ama é o que guarda os meus mandamentos. É fácil a gente falar assim, eu amo Jesus ou eu amo tal pessoa. Mas vamos ver se com as nossas atitudes a gente está demonstrando isso, porque falar é fácil. Agora, a atitude que vai demonstrar se você ama ou não uma pessoa, inclusive a Jesus. Então, se você ama Jesus, você guarda os seus mandamentos. Depois, ele fala assim, como é que seriam essas pessoas, né? Então, no versículo 16 diz assim, não, vamos ler primeiro o 11, né? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem é Caim? Caim, o filho de Adão, que matou seu irmão Abel, ou seja, fez uma coisa completamente errada, né? Então, eles prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, que era um profeta que acabou pela ganância se vendendo, e pereceram na revolta de Corá, que foi um rebelde que se levantou contra Moisés no deserto. Ou seja, ele dá 3 situações aqui, Caim, Balaão e Corá, que eram pessoas rebeldes, pessoas que se levantaram contra a autoridade que Deus tinha constituído, contra a autoridade do que Deus tinha falado, da sua palavra, dos seus ensinamentos, né, dos seus mandamentos. Então, ele está falando que essas pessoas, para a gente tomar cuidado, elas são pessoas rebeldes, são pessoas que se levantam, né? O íntimo delas é de rebeldia. 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Por que rocha submersa? Você está andando lá no mar, todo contente, de repente você chuta uma pedra, cai, né? É um obstáculo. Então você está
navegando e tem uma rocha ali, que nem aconteceu com o Titanic, tinha um iceberg ali, eles não viram, né? E aí você bate naquela rocha, acaba com a sua embarcação, você afunda. Então aqui ele está falando que esses homens são como rochas submersas, que é pra gente ficar esperto. Porque aparentemente você não está vendo nada de errado, mas quando você vai ver, ele te faz tropeçar. Banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Então ele está falando assim, que essas pessoas são como assim, uma coisa vã, não tem fruto, né? A árvore já está no pleno momento de dar fruto e não dá fruto. Por quê? Porque é uma coisa falsa, não é uma coisa verdadeira que traz realmente ali o ensinamento de Deus, né? Nuvens que ficam impelidas para lá e para cá, e ele fala pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, eles preocupam-se mais com a sua vida pessoal, com suas vantagens, com o que vai ser bom para eles, do que com a salvação das pessoas, né? Aí depois fala umas características desse tipo de pessoa. Por exemplo, no versículo 16: os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões, a boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então vamos analisar um pouquinho isso aqui. Murmuradores, reclamam, né? A pessoa que tem a Cristo, ela é uma pessoa grata. Ela olha mais o que Deus está fazendo na vida dela, na vida do seu ministério, das pessoas, do que o que está faltando. Primeiro vamos agradecer, sejamos fiel no pouco e sobre o muito Deus vai nos colocar, em qualquer situação, tá? E são descontentes, nunca tá bom, criticam as pessoas, tratam as pessoas mal, né? Tá sempre reclamando, então isso não vem de Deus. Andam segundo as suas paixões, ou seja, se diz ali um ensinador da palavra, mas acaba fazendo coisas completamente contrárias ao que a palavra está falando, né? Fala que é arrogante, então pessoas que gostam muito da posição, do nome, do título, né? O excelentíssimo pastor, ou doutor da palavra, ou não sei quem, sabe? Não fugir disso, porque Jesus era humilde. Toda vez que ele fazia um milagre, ele falava assim para as pessoas: vai, mas não conta para ninguém. Ele não queria ficar fazendo como os irmãos dele pensavam, marketing sobre seu ministério. Não, ele estava aqui para fazer uma coisa específica, que era trazer o reino de Deus, morrer por nós e nos salvar. Ele veio para morrer. E a humildade dele foi impressionante, né? Porque ele era o próprio Deus e ali diante de Pôncio Pilatos ele ficou mudo, não falou nada, porque ele sabia que ele necessitava ser morto para poder nos salvar, né? Mas veja como Jesus sempre foi humilde. E se nós somos cristãos, nós temos que ser igual ao nosso mestre, né? Se a gente segue alguém, porque a gente admira aquela pessoa e quer ser como aquela pessoa. Então a gente tem que fazer como Jesus fez. Fala aqui que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, pessoas que fazem diferença entre uns e outros, entre os mais ricos e os mais pobres, entre os mais poderosos e os menos poderosos, né? Jesus condena isso. Todas as pessoas são iguais perante os seus olhos. E nós devemos ajudar ainda mais as pessoas humildes, que estão precisando mais ainda do que as outras que já têm condições de resolver os seus problemas, né? E outra coisa também que ele fala aqui, que eles são pessoas que são dissimuladas, ensinam coisas assim, heresias. Então, por exemplo, hoje em dia, o que a gente está vivendo, você ouve muita coisa na internet. Então, você tem que filtrar bem o que você ouve. Porque algumas pessoas falam realmente coisas muito interessantes e coisas que são de Deus mesmo, baseados na palavra. E outras pessoas falam coisas da sua própria mente, do seu próprio coração, e mistura um pouco a palavra de Deus com outras coisas, e aí te confunde. Você que às vezes não conhece direito a Bíblia, você fica confuso. Então, busque a palavra, busque ouvir de pessoas sérias, busque estudar você aqui a palavra para você entender. Amém? Porque a sociedade que a gente vive hoje, ela está distorcendo os valores. Então, tudo que é errado, segundo a Bíblia, a sociedade, esse movimento social, está fazendo com que pareça certo. Então, o errado vai parecer certo para essa sociedade e o certo vai parecer errado. Então, eles acham muitas vezes que nós somos, como é que fala? Preconceituosos, né? Que a gente
fala que ai, não pode isso, não pode aquilo, isso aqui tá errado, aquilo tá errado. Bom, a gente fala o que a Bíblia diz. Agora, se a pessoa não se encaixou, né? Fazer o quê? Deus, é Deus que está falando, não somos nós. Então, a Bíblia já fala o que é certo e o que não é. Então, você dá uma olhada na nossa sociedade. Hoje você já está vendo um monte de coisa errada. Por exemplo, legalizar o aborto. O aborto é um assassinato, você está matando uma vida. Porque a palavra diz que a partir do momento que tem a concepção, já tem ali a vida. Então você está matando e ainda o próprio filho, né? Isso aí está parecendo normal. Não, meu corpo, minhas regras. Então, se é seu corpo, toma cuidado com ele e usa um anticoncepcional para você não engravidar, né? Não matar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso por causa do seu erro, né? Então, esse é só um dos exemplos, mas tem muitos outros, né? Que a sociedade está passando como valores certos e a Bíblia diz que está errado. Então, eu prefiro acreditar no que Deus falou do que o que esses homens que erram, como eu, né, seres humanos, falam e estão em ensinos errados. Então, tomar cuidado com o que você ouve, sabe? Essa história de que você aceitou a Jesus e agora pode tudo, eu já sou salvo mesmo, então agora eu posso viver do jeito que eu quero. Não. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando a gente realmente se converte, a gente se arrepende das coisas que estão erradas. A primeira coisa que Jesus falou quando foram, logo no início do ministério dele, era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro a gente se arrepende do que está errado, para a gente poder querer mudar. Porque se você não se arrepende, você não quer mudar, você não quer se tornar uma nova pessoa agora segundo Deus, né? Então, vamos tomar bastante cuidado com o que a gente ouve e leiam mais a palavra, porque assim vocês vão entender melhor. Amém, queridos? Depois, ele fala aqui no versículo 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os, arrebatando-os do fogo. Então, depois ele continua falando aqui algumas orientações finais. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente, então, o que a gente tem que fazer no meio de todas essas coisas erradas, esses ensinamentos errados que tem aí? Permanecer firme nas palavras que os apóstolos, que são os que conviveram diretamente com Jesus, estavam ensinando para eles naquela época. Eles estavam passando diretamente o ensino de Jesus para eles. Então, se vier algum outro falar qualquer outra coisa, você fica esperto, né? E a ter pessoas escarnecedoras andando segundo as suas ímpias paixões. Então é assim, Jesus fala, venha como você está, mas em nenhum momento ele fala, continue como você está. Não, ele fala que a gente tem que se transformar, que a gente tem que agora seguir a Deus, né, conforme o que Deus ensina, e nascer de novo, assim como ele falou lá para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Até Nicodemos vira para ele e fala assim, mas como que eu vou nascer de novo? Vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer? Ele fala que isso era um mistério espiritual, né? Que, na verdade, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso entendimento, a nossa vontade, tudo tem que ser diferente agora. Porque agora a gente entendeu o que é a verdade, o que é bom, o que é mal, nós entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós, entendemos que nós somos errados, que nós não merecíamos nada, mas que Jesus veio aqui, morreu por nós e trouxe a salvação por amor, simplesmente por amor, porque nós não merecíamos nada. Então, nós temos que ser muito agradecidos a Deus, né? Deus não tem obrigação de fazer nada para nós. Nem a salvação ele tinha, ele fez porque ele quis, entendeu? Então, assim, só dele já ter feito isso já é demais, não tem como a gente pagar isso para Deus. Então, sejamos agradecidos, estejamos atentos à palavra de Deus, procure ler a Bíblia, amém, queridos? E no próximo programa nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. É um livro bastante complexo. Eu tenho já um programa, vocês vejam aí depois para trás, nos vídeos do canal, tem um programa que explica sobre Apocalipse. Ele tem 1 hora e pouco, se eu não me engano.
e fala bastante, porque é muita coisa que tem que explicar. Mas nessa vez aqui que eu vou explicar Apocalipse para vocês, a semana que vem, eu vou fazer uma coisa mais esquematizada, vou fazer alguns desenhos, algumas coisas que vai facilitar um pouquinho mais o entendimento desse livro de revelações para vocês. Amém, queridos? Fiquem na paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.